É uma alegria para mim estar mais uma vez aqui com a família Exército de São Miguel. E eu convido vocês para responderem a uma só voz. Quem como Deus? Amém, que maravilha. Aplauda o Senhor, porque esse é um povo de oração. Esse é um povo de oração que clama as graças. E começamos hoje o nosso encontro da família Exército de São Miguel, o encontro anual, o encontro nacional do Exército de São Miguel, com essa quinta-feira de adoração. A pregação de hoje, nós vamos entender a presença que vence todo o mal. Hoje é quinta-feira de adoração, e nós sabemos que a presença não é uma presença de algo, mas é a presença de alguém. É a presença de alguém que vence todo o mal. E o mal pode ser o próprio inimigo de Deus, pode ser um mal que esteja querendo me atacar, e por isso é tão importante estarmos bem perto de Jesus. E eu começo essa pregação com uma catequese, porque é importante a gente estar com os pés firmados no chão, na doutrina da igreja, naquilo que a igreja nos ensina sobre o combate espiritual e como nós podemos enfrentar o inimigo de Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, na tradução que nós rezamos mais comumente, a gente diz, no final, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E às vezes pode parecer para o nosso coração que esse mal pode ser um mal, talvez um mal, uma dor de cabeça, um problema financeiro, mas, gente, na oração, literalmente, originária da Sagrada Escritura, como está lá no Evangelho de São Mateus, esse mal não é um mal abstrato, mas esse mal é uma pessoa. E essa pessoa é comumente chamada, na teologia da igreja, nos ensinamentos da igreja, de diabo, demônio. Então, no Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos livre não de um mal abstrato, mas de uma pessoa que é um ser angélico, puro espírito, mas que é mal desde o princípio, e que é, não desde o princípio porque foi criado bom, mas escolheu na sua liberdade o mal. Nós vamos contar isso que aconteceu aqui, para que você tenha os pés no chão e entenda contra quem você está combatendo. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, diz que não é contra homens de carne e sangue que nós combatemos, mas contra as potências que estão no céu. Toma posse já dessa palavra e diz, não é contra homens de carne que eu combato, mas o meu combate é contra o inimigo. E unido a Jesus, eu sei que o inimigo vai ser derrotado. Então você aprendeu já agora que o combate não é contra o seu esposo, a sua esposa, ainda que às vezes ele seja meio preguiçoso, ainda que ela às vezes fale um pouco mais do que devia, ainda que o cartão de crédito de 3 mil não seja suficiente para o mês todo, e pega o rotativo e vai. Olha, a briga não é com ela ou com ele, mas a briga é contra o inimigo de Deus. Então vamos lá para a catequese. Estamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 391, diz assim: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, quem são? Adão e Eva. Há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, mas que por sua própria iniciativa escolheu o mal. Deus é bom, e tudo que ele faz é bom. Deus criou os seres angélicos como excesso e transbordamento da sua bondade, só que ele os criou com liberdade, como ele criou a mim e a vocês livres. Porque para existir amor precisa ter liberdade. Ele criou os santos anjos livres e criou todos os seres angélicos livres. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 391. Só que um desses anjos acabou escolhendo um caminho errado. Um desses anjos escolheu o mal. E é o que vai continuar aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e ao seu reino.
Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. E aqui essa palavra é a palavra do que aconteceu com Satanás. Dizem os teólogos, comentando sobre essa queda dos anjos, que Deus tinha criado os seres angélicos. Só que quando ele quis mostrar para ele o propósito dele de redenção, Deus Pai mostrou para ele que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, deveria tomar parte nessa união hipostática, ou seja, se unir à natureza de uma das criaturas. Só que Satanás, o diabo, achava que a união seria com a natureza angélica, e sobretudo ele pensava que seria com ele, porque ele era um anjo altíssimo, dotado de muita inteligência, de muita beleza. Era um anjo muito alto e muito poderoso, ele achava que ia ser com ele. Só que quando Deus revelou que a união não seria com a natureza angélica, mas com a natureza humana, que é mais fraca, nós somos corpo e alma. Nossa natureza é fraca, muito fraca, nós não temos a inteligência de um anjo. Quando esse plano foi mostrado, dizem os teólogos, para Satanás, ele não aceitou esse plano. E ele disse uma palavra que até hoje nos choca. Essa palavra, não servirei. Non serviam. Em latim, não servirei. Ele disse, eu não quero servir, não quero adorar alguém que vai se unir à natureza inferior à minha. E pior, quando foi mostrado que esse filho nasceria de uma virgem, que seria a Virgem Maria, seria concebido no seio puríssimo da Virgem Maria, ele disse, não, eu não vou me inclinar diante de uma criatura humana, eu não vou adorar, e nessa hora a rebelião dele foi uma rebelião muito grande. Dizem os teólogos, pegando trechos da Sagrada Escritura, que foi nessa rebelião, nessa briga, nesse combate, que ele arrastou 1/3 dos anjos que estavam no céu para a sua rebelião. Estava uma confusão muito grande no céu, mas naquela hora surgiu um anjo, que era um anjo muito humilde, que naquela hora ele deu um brado, e nesse brado ele falou, quem como Deus? Eu acho que eles não ouviram esse brado São Miguel. Quem como Deus? Esse foi o brado de São Miguel, e esse brado de São Miguel ecoou no céu. Quando a gente dá um grito, por exemplo, numa gruta, ou numa sala, sem móvel nenhum, fica aquele eco, ninguém, ninguém, ninguém. E nessa hora, os anjos foram esclarecidos que a adoração deveria ser dada a Deus e não ao diabo. E naquela hora, o diabo foi precipitado no inferno. Aqui temos um trecho daquilo que os teólogos meditam dessa queda dos anjos em Isaías 13. No versículo 12 diz assim, na palavra de Deus, Isaías 13, versículo 12, se você trouxe a Bíblia pode abrir, lá em Isaías 13, 12, esse trecho é muito conhecido e fala sobre a queda do inimigo de Deus. Diz assim, então caíste do céu, astro brilhante, filho da aurora, então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações, tu dizias, escalarei os céus, e erguerei meu trono acima das estrelas. Satanás queria escalar o céu e erguer o trono, porque ele queria ser adorado. Ele não queria adorar Jesus Cristo encarnado, mas ele queria que ele próprio fosse adorado. E está escrito, tu dizias, escalarei os céus e erguerei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Estão entendendo qual foi a conversa de Satanás? Ele queria estar lá na glória. Ele queria ser adorado. Ele queria ser o rei. Ele queria que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se unisse a ele, o que muitos teólogos dizem que isso era um pecado de inveja, junto com um pecado de soberba. Ele tinha inveja de que Jesus Cristo iria se encarnar na natureza humana, e ele tinha soberba porque ele queria a glória para si. E continua aqui no Isaías 13, versículo 15, e entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Essa história que eu estou contando agora prepara o assunto da nossa pregação, que vai ser falar sobre a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia e de como ela vence todo o mal. A gente pode saber o valor de uma coisa de duas formas.
A gente pode saber o valor de uma coisa quando muita gente está correndo atrás daquela coisa, quando muita gente quer, quando o preço daquela coisa é valorizado, quando muita gente quer ver, quando muita gente... Aquilo a gente sente o valor de alguma coisa. Mas a gente pode saber o valor de alguma coisa quando os inimigos perseguem e odeiam alguma coisa. Não é verdade? Quando o inimigo percebe, quando alguém que a gente sabe que não gosta da gente, persegue a gente sabe o nosso valor. Quando alguma coisa é odiada por um inimigo, a gente sabe que aquilo tem valor. E que aquilo tem valor grande. Uma vez o padre Paulo Ricardo disse numa homilia que ele percebeu o valor da batina ao saber o ódio que as pessoas que estão envolvidas com o inimigo têm da batina, o ódio que elas têm desse sinal exterior. Quantas vezes, por exemplo, eu percebi o ódio do inimigo por causa do hábito que eu uso já há mais de 20 anos, quando eu andava pela rua e via o ódio das pessoas que não serviam a Deus quando viam um religioso andando de hábito. É um sinal para a gente perceber o quanto aquela coisa é importante. O demônio tem ódio do mistério da encarnação, porque é a prova viva de que ele foi, é e sempre será um derrotado. Então o ódio dele é contra este mistério da encarnação e contra o Natal. Não precisa ir muito longe, basta você ver o Natal, o quanto o Natal tenta ser deturpado hoje, com muitas figurinhas disso, daquilo. O pessoal não fala Feliz Natal, mas fala boas festas. O menino Jesus acabou sumindo de quase todos os lugares e agora um personagem gordinho, de roupa vermelha, de gorro, substitui o menino Jesus, que é por causa dele que se celebra o Natal. O ódio está lá contra o mistério da encarnação. Mas, gente, esse ódio existe também contra você. Por quê? Porque nós, seres humanos, contra você e contra mim, nós, seres humanos, somos a prova viva para o inimigo de Deus que nós estamos unidos ao Senhor e nele somos vitoriosos. E é por isso que o inimigo tenta alterar a natureza humana. Você já viu como hoje tem pessoas que vivem um grotesco e tem automutilação, tem coisas grotescas que mutilam a sua própria carne. Quando a gente vê, por exemplo, as festas de Halloween, a gente vê a exaltação daquilo que é feio e destrói o ser humano. Todo mundo acha lindo vestirem de bruxas, chapéu preto, monstros, e acham que aquilo não tem nada de inofensivo. Isso é uma vitória de Satanás, que ele tem ódio contra o mistério da encarnação, ele tem ódio contra os seres humanos e, sobretudo, ele quer que os seres humanos vão viver com ele no inferno. E ele tem ódio acima de qualquer coisa contra a Santíssima Eucaristia. Jesus, no excesso do amor dele, quis estar presente ao nosso lado. Mas o inimigo, sabendo que a força de Cristo está ao nosso lado, ele vem com ódio diante da Santíssima Eucaristia. Eu peguei alguns relatos de alguns sacerdotes exorcistas. O padre Bem-vindo, com certeza, deve ter umas experiências que vêm da parte dele mesmo, não é? E esse ódio é um ódio do inimigo que é palpável em várias coisas. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 ex-satanistas. Um deles se chama Zachary King. Ele foi satanista por mais de 10 anos, quase 20 anos lá nos Estados Unidos. E eu tive a graça de conhecer também uma ex-satanista, o nome dela é Mariângela Calcanho, e que por providência de Deus, não é? Em breve ela vai estar participando conosco de um momento de oração no Exército de São Miguel. E esses 2 personagens, eu tive a curiosidade, e uma vez que eu estava conversando com eles, eu perguntei: Zachary, como é que você percebia a presença real de Jesus Eucarístico? Dava para você perceber? Você conseguia discernir entre uma hóstia que era consagrada e uma hóstia que não era consagrada? O Zachary disse: claro. E eu perguntei para ele: mas como? Como você sabia que uma hóstia era consagrada, era Jesus Eucarístico presente em seu corpo, sangue, alma e divindade, e uma hóstia não era? Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: pelo ódio que eu sentia. Eu olhava uma hóstia consagrada e eu sentia ódio, disse esse ex-satanista. Quando eu perguntei para Mariângela Calcanho, essa ex-satanista, que agora vive uma vida de piedade profunda, vive agora junto com o convento de irmãs agostinianas uma vida de muita piedade, mas o que aconteceu com essa
ex-satanista. Ela viveu por longos anos numa seita satânica muito pesada, uma seita satânica que fazia ataques a igrejas, que roubava hóstias consagradas, que levava para fazer rituais. E eu perguntei para ela: Mariângela, o que você sabe, como você sentia? Você conseguia discernir uma hóstia consagrada de uma hóstia não consagrada? Sabe o que ela dizia? Ela olhava para mim e disse: claro. E eu perguntei: como? Ela disse a idêntica resposta: pelo ódio que eu sentia. E agora, eu perguntei para ela, agora o meu amor por Jesus eucarístico é inacreditável. Eu participo da missa todo dia, eu faço adoração, e eu sei que o meu Senhor está vivo e me ama com muito amor. Você percebe que o ódio do inimigo mostra a santidade dele? Essa experiência desses ex-satanistas são uma flecha para você e para mim. Como está o teu amor por Jesus eucarístico? Como está a tua preparação e a tua participação na Santa Missa? Como está o teu encontro com Jesus na santa adoração ao Santíssimo? Talvez se nós amássemos Jesus de forma equivalente, como os satanistas odeiam a Jesus, nós encheríamos as igrejas e as capelas do Santíssimo não caberiam a nossa presença. As missas, não somente no domingo, mas dia de semana seriam cheias, 200, 300, 500 pessoas em cada missa. Mas o que acontece? Nós não temos amor como deveríamos a Jesus eucarístico. Os inimigos de Jesus têm ódio contra ele. Os inimigos de Jesus querem destruí-lo, roubam as hóstias para fazerem o mal, e nós não mostramos o nosso amor por Jesus, o nosso amor exterior, visitando a Ele, nos inclinando, ajoelhando, amando a Jesus, o nosso amor no coração, dizendo a Ele que o amamos. O que Jesus espera hoje? Essa presença quer mudar a sua vida e a minha, mas para isso a gente precisa reconhecer que não estamos amando Jesus como deveríamos. Que não estamos reconhecendo a Jesus como deveríamos reconhecer. Eu peguei aqui alguns testemunhos de sacerdotes exorcistas. O primeiro é o padre Chad Ripperger. Ele é um sacerdote muito conhecido dos Estados Unidos. E ele disse que um dia ele estava rezando num exorcismo e o demônio não queria se manifestar. Era um demônio escondido. Ele já tinha vários dias rezando exorcismos, cada dia rezando um exorcismo, e nada desse inimigo manifestar. Aí um dia ele foi rezar o exorcismo diante do Santíssimo exposto. Ele colocou aquela pessoa que estava oprimida pelo inimigo diante do Santíssimo, e quando ele começou, naquela hora, o inimigo logo se manifestou. E aí ele disse: o inimigo não suporta a presença de Jesus eucarístico. Ele disse: cada pessoa que cresce na devoção eucarística, o inimigo não tem acesso e perde cada vez mais o poder sobre aquela alma. Isso quem disse foi esse padre, Chad Ripperger. Ele disse que cada vez o inimigo perde força. Ele disse que uma vez, na hora da Santa Missa, ele estava celebrando a Santa Missa, e aí, enquanto ele estava celebrando a Santa Missa, tinha uma pessoa oprimida pelo inimigo, e enquanto essa pessoa estava lá vendo a consagração do corpo e do sangue, naquela hora que ele via essa consagração do corpo e do sangue, ele diz: tira esse sangue nojento daqui. Ele disse repugnante. Por quê? Porque ele via o que os nossos olhos não viam. Quanto tempo ainda você vai esperar para acreditar na verdade da nossa fé? Jesus disse em João 6 que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quanto tempo você vai demorar a acreditar que a verdade da nossa fé há 2000 anos, da Igreja Católica, diz que na hóstia consagrada é o corpo de Cristo? Que no vinho consagrado já não é mais vinho, mas é o sangue de Cristo, porque os demônios tremem, mas eles creem nessa presença real que às vezes nós, por muitos anos, não acreditamos. E talvez até agora você esteja enfrentando uma prova de fé e pergunta: será que Jesus está presente mesmo? Fizeram uma pesquisa recente nos Estados Unidos com o instituto de pesquisa mais reconhecido do mundo, Pew Research Center. Eles fizeram uma pesquisa e disseram que mais da metade dos americanos não creem na presença real de Jesus eucarístico. Isso é escandaloso para nós que sabemos que Jesus está lá. Mas não basta saber, a gente precisa amar a Jesus.
amar a Jesus para Ele transformar a nossa vida, porque aqueles servos do inimigo têm ódio contra Ele, mas nós precisamos amar. O que você está esperando para começar a viver uma vida eucarística? Tem muita gente que pergunta, mas padre, eu sei que o senhor não está mais participando tanto das lives, mas me conta, por que o exército de São Miguel tem sido tão forte? Por que tantas pessoas têm mudado de vida? E uma vez eu estava conversando com a irmã Maria Raquel, o irmão Luiz Maria e a irmã Maria Joana sobre isso. Sabe o que eles disseram? E a gente na reunião, porque em cada uma das lives da família Exército de São Miguel, Jesus é adorado. É Jesus que está no centro. E Ele é o centro do Exército de São Miguel. Já há quase 5 anos nós estamos adorando Jesus diariamente. E quantas pessoas mudaram de vida por encontrar o caminho da adoração diária? Porque não é somente nas lives de oração, isso leva ao movimento de participar da missa com mais frequência, de receber a comunhão em estado de graça. E se antes recebia a comunhão em sacrilégio, faz uma boa confissão, começa a participar da missa com fervor, muda a vida. Isso é experiência com Deus. Está vendo que os demônios não se submetem, mas acreditam? Mas você hoje está sendo tocado pela graça de Deus para se submeter à adoração ao Santíssimo, se submeter a Deus e com amor entregar a sua vida para Ele. Um dia desses eu estava ouvindo uma médica dizendo que ela só consegue trabalhar vendo o sofrimento das outras pessoas porque ela adora Jesus todos os dias. Senão ela não ia dar conta de continuar amando os pacientes dela, enfrentando uma prova tão grande como ela enfrenta vendo a dor das pessoas. O padre Chad Ripperger dizia ainda que o inimigo, se ele não consegue tirar das pessoas a fé na Santíssima Eucaristia, ele, na hora da comunhão e da missa, ele começa a distrair as pessoas e mandar pensamentos com preocupações do dia e pensamentos impuros. E aí você me pergunta, padre, então é isso. Eu estou tranquilo, eu chego na igreja para a missa, eu começo a pensar em um monte de coisa, começo a pensar o que eu tenho que fazer naquela semana, começo a pensar nos problemas do meu trabalho, começo a ter pensamentos impuros que não tem nada a ver com a Santa Missa. Gente, abre o olho. O inimigo não quer que vocês vivam a Santa Missa com piedade, atenção e união com Ele. Padre, então o que eu tenho que fazer? Chegar mais cedo na Santa Missa, preparar, reza orações de proteção e pede a Deus que prepare o seu coração e se una a Ele. Se vier uma distração, afasta com o sinal da cruz, faz uma oração de renúncia, concentra no mistério que você está vendo, porque na Santa Missa é o Calvário de Cristo que está sendo atualizado. Nós estamos diante do Calvário, do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, incruento acontecendo sobre o altar, nas mãos do sacerdote, qualquer que ele seja, alto, baixo, novo ou velho, moreno, branquinho, quem seja ele, inteligente ou pouco hábil, qualquer sacerdote que celebra a Santa Missa, é Jesus na pessoa dele quem celebra. E o inimigo quer que você se distraia, que você nem lembre dele, que você esqueça Jesus e naquela hora passe a missa com raiva de alguém que te feriu, pensando no que você vai fazer na outra semana, preocupado com tantas coisas, distraído com os pensamentos, e a hora que vê, o padre já está dizendo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, e você passou batido na missa e não viu nada. É isso que o inimigo quer que aconteça. Então aprenda com esses detalhes que o Senhor está esclarecendo hoje, com esses ensinamentos dos exorcistas. O Monsignor Rossetti, um dos exorcistas mais conhecidos do mundo, que teve lá no nosso evento Misericórdia Brasil no ano passado, foi uma experiência fantástica conhecê-lo. Ele diz quantas pessoas possessas do inimigo acabam mostrando o poder da Eucaristia, porque muitas vezes essas pessoas nem conseguem entrar na igreja, sentem uma barreira. A gente vê na história da igreja, tem uma santa, o nome dela é Santa Maria do Egito. Ela era prostituta e viajou para a Terra Santa para destruir muitos homens que estavam indo para lá. Ela morava no Egito e viajou para a Terra Santa. Quando ela ia entrar na igreja do Santo Sepulcro, ela não conseguiu. Barrada por uma barreira invisível, ela não conseguia entrar. E ela achou muito estranho porque ela não conseguia.
e ela queria entrar lá, só que já era um momento de conversão que ela estava passando, e foi por meio do socorro da Virgem Maria que ela conseguiu entrar na igreja, e depois de entrar na igreja ela fez uma profunda experiência de conversão. Tanto foi assim que depois ela foi viver no deserto como penitente, e antes dela partir no céu, um monge santo chamado Zósimo foi visitá-la no deserto e deu a comunhão para ela, e logo em seguida, depois de receber a comunhão, ela partiu para o céu. Ela, enquanto era do mundo, manifestou a santidade da Eucaristia, porque ela, envolvida pelo inimigo, nem entrar na igreja conseguiu. Mas mais uma vez eu digo para nós, por que tanta indiferença com Jesus? Por que às vezes a gente passa diante da igreja, nem faz o sinal da cruz? Talvez a gente passe indo para o trabalho todo dia, indo para o mercado, fazer compras, passe diante de uma capela, diante de uma igreja, a gente sabe que Jesus está lá, a luzinha vermelha está acesa, e a gente passa como se estivesse passando diante de qualquer lugar. Deus está ali e te espera. Deus está ali e quer transformar a tua vida. Quantos homens e mulheres tiveram a vida transformada ao escolherem viver uma vida de adoração, e o que você está esperando? Esses relatos dos exorcistas mostram isso, como o inimigo quer te afastar da comunhão, quer te afastar da adoração. E a nossa resposta qual é? Qual pode e deve ser a minha resposta? A minha resposta deve ser voltar com mais amor ainda para a Sagrada Comunhão. Olha, diz São Cirilo de Jerusalém, um dos padres da igreja, eu gosto muito dos padres da igreja, porque eles têm a fé que está baseada firmemente na Sagrada Escritura, no século I, II, III e IV da nossa igreja. Eles beberam a fonte daquilo que era a Sagrada Escritura e deram aquela fonte para nós, de São Cirilo de Jerusalém. Se o veneno do orgulho te está inchando, recorre à Eucaristia. E o pão, sob cujas aparências se aniquilou o teu próprio Deus, te ensinará a humildade. Se em ti arde a febre da avareza, ou seja, de querer as coisas para si, do apego ao dinheiro, do apego às coisas, alimenta-se deste pão e você vai aprender a ser generoso. Se o vento gelado da avareza é o que te entristece, recorre o pão dos anjos e o teu coração vai despontar viçoso à caridade. Se você está impulsionado pela ira, alimenta-te com a carne e o sangue de Cristo, que nessa vida terrena praticou a sobriedade, você vai conseguir ser sóbrio e vencer o vício da bebida, o vício da gula. Olha a Santíssima Eucaristia não como uma coisa qualquer, mas como a união com o teu Deus, que é a realidade. Se és preguiçoso, sobretudo nas coisas espirituais, procura adquirir força com esse alimento e vai se tornar fervoroso. Se enfim sentes o ardor da impureza e dos pecados contra a castidade, aproxima-te do banquete dos anjos e da carne imaculada de Cristo e te tornará puro e casto. Uma vez, eu acompanho muitos jovens, e um dos jovens estava enfrentando uma grande prova contra a castidade, e ele lutava, caía. Isso já faz uns bons anos atrás, foi muito antes de eu ser padre. E eu falava, olha, a Santíssima Eucaristia é o teu socorro. Confessa, depois de confessar, recebe a comunhão em estado de graça, fica um tempo em adoração e pede a Jesus um milagre. Depois de algumas semanas, ele veio sorrindo para mim e falou, irmão, já faz quase 2 meses que eu não caio, e eu sei que essa é uma resposta da Santíssima Eucaristia. Eu sei que essa é uma resposta da graça de Deus, eu sei que essa é uma resposta do poder de Deus. O que você está esperando para procurar o consolo e a força nele? É Ele que quer te dar forças, e é Ele que na Santíssima Eucaristia quer te ajudar a vencer. Olha, essa palavra, e essa palavra é palavra de São João Crisóstomo, um dos doutores da igreja mais seráficos, um homem de fogo. Crisóstomo significa boca de ouro. Ele falava e pregava com tanto ardor. Olha o que São João Crisóstomo dizia sobre a Sagrada Comunhão. Voltemos então daquela mesa como leões cuspindo fogo. Já imaginou o que é um leão cuspindo fogo? Imagina aí você saindo da comunhão e voltando para o seu lugar em piedade, só que a tua boca é como um leão cuspindo fogo. Você acabou de receber o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Diz São João Crisóstomo que quando nós recebemos a comunhão, nós somos como um leão cuspindo fogo. Mas não é para cuspir fogo em ninguém não, pelo amor de Deus. É para você ter força
para lutar contra o inimigo. Quando você recebe a Santíssima Eucaristia em estado de graça, naquela hora você se une a Deus. E naquela hora, diz São João Crisóstomo, que nós somos como um leão cuspindo fogo, tornando-se terríveis para o diabo, pensando no amor que Jesus demonstrou por nós. Quando nós recebemos o corpo de Cristo, nós nos tornamos terríveis ao diabo, porque ele não pode fazer nada, porque temos o Cristo verdadeiro dentro de nós. Temos o Cristo que está em nós. E esse poder da Santíssima Eucaristia age em nosso favor. Depois São João Crisóstomo diz: esse sangue, se corretamente tomado, afasta os demônios e os mantém longe de nós, enquanto nos chamam os anjos e o Senhor dos anjos. Esse sangue é a salvação de nossas almas. Pois onde quer que vejam o sangue do Senhor, os demônios fogem. Quando você recebe a Santíssima Eucaristia, você recebe Jesus presente em seu corpo, sangue, alma e divindade, e você tem o poder de Cristo ao seu lado. Filho, filha, na hora da Santíssima Eucaristia, você tem a força dele. E você tem a força para clamar o poder dele, para te proteger e te guardar. A Santíssima Eucaristia é o teu tesouro. A Santíssima Eucaristia é a tua força. E ela te protege do mal. Eu trouxe 2 testemunhos que falaram muito ao meu coração das centenas de testemunhos que nós recebemos todos os dias nas lives do Exército de São Miguel. Nós rezamos todos os dias o Santo Rosário da madrugada, porque a gente não pode ficar nem um dia sem Jesus e o Rosário não pode parar. A gente reza a novena da Pompeia diariamente, quantos milagres, rezando essa novena tão especial ao coração da Virgem Maria. Nós rezamos o texto da misericórdia diariamente, adorando o Senhor e clamando as graças e a sua divina misericórdia. Nós adoramos o Senhor e rezamos o poderoso texto do combate, e o quanto aprendemos com o Senhor que fala conosco. O segredo do exército de São Miguel é o segredo da adoração. Entendam que já faz 5 anos que nós não estamos nem um dia sem Jesus. Já faz 5 anos que nós adoramos o Senhor todos os dias. E vidas estão sendo transformadas. Eu quero contar o testemunho, em primeiro lugar, de uma pequena jovem de 14 anos. O testemunho dela fala muito ao nosso coração. O testemunho dela fala muito para nós. Ela disse assim: olá, Instituto Hesed, hoje eu vim aqui para lhes contar o meu testemunho. Meu nome é Maria Letícia e eu tenho 14 anos. Sim, 14 anos. A minha caminhada com Deus começou há praticamente 1 ano, quando tudo em minha vida desabou. Imagina essa menina, Maria Letícia, com 14 anos, ela tinha 13 anos, e ela disse que tudo na vida dela desabou. Desde pequena sempre tive alguns problemas, e quando cheguei na adolescência, tudo piorou. Há 1 ano atrás, fui diagnosticada pela minha psicóloga com depressão, ansiedade em alto grau e fobia social. Conversando esses dias com uma médica que cuida de crianças e adolescentes, ela dizia que quando ela era médica nova para ela era uma alegria cuidar das crianças, porque pediatra, a vida deles era medir criança, pesar, colocar, auscultar o coração e dizer ela está caminhando bem, ela está magrinha, tem que comer mais isso e aquilo. Mas ela disse que hoje em dia as nossas crianças estão doentes. As nossas crianças hoje estão tomando remédios psiquiátricos. 9, 10, 12, 14 anos. Hoje as nossas crianças estão doentes porque veem as telas e nas telas acabam aprendendo aquilo que nunca deveriam aprender. Eu disse isso uma vez, há pouco tempo, na festa da Sagrada Família, e insisto com vocês, papai e mamãe, se vocês têm amor aos seus filhos, não deem celular para eles. Pode parecer mais cômodo e o seu filho fica quietinho, mexendo com o celular na mão e deixa você cozinhar, deixa você trabalhar. Cuidado! Cuidado com o que você está fazendo com seus filhos e netos, porque você está colocando uma bomba relógio nas mãos dessa criança. Você está colocando uma bomba que depois você não vai conseguir segurar. Porque essa criança, quando chegar à adolescente, vai enfrentar provas que ela pegou no celular, que você não vai conseguir lidar. Atenção, papai e mamãe, se você ama os seus filhos, e isso ecoa no meu coração, como há 5 anos atrás, eu ouvi uma homilia de um sacerdote muito amigo do nosso instituto. Ele tinha acabado de participar de um encontro de jovens, adolescentes. Ele ficou lá 3 dias confessando.
E ele disse, quando ele acabou de confessar aqueles jovens, poucos dias depois ele foi celebrar na nossa casa, e esse sacerdote disse: você, papai, mamãe, eu te peço, eu saí de um retiro de jovens, eu confessei agora os jovens por vários dias, por amor de Jesus Cristo, papai, mamãe, não deem celular para os seus filhos. Aprendam a brincar com eles, dar tarefa de livros, de desenhar, de correr, de brincar. Ocupem o corpo deles, a mente deles, mas não deem celular enquanto forem crianças. Essa palavra desse padre chegou muito ao meu coração. E esse testemunho agora, dessa menina Maria Letícia, que vocês podem imaginar, uma menina com 13 anos, com ansiedade terrível, com fobia social, com depressão, é sinal de muitas das crianças, talvez até da nossa família, e ela continua contando o testemunho. Graças à minha doença, eu não tive mais condições nem de estudar e ir para a escola. Precisei fazer diversos exames, ver minha família quase desmoronar. Passei por tantas coisas que só Deus poderia explicar. Essa realidade pode ser a realidade das nossas famílias e das nossas casas. Nem Deus pode tocar a liberdade se um pai der uma coisa dessas para um filho. E olha que uma menina de 13 anos precisou enfrentar. Olha a provação que ela precisou enfrentar. Ela continua, mas em minha casa havia uma pessoa que se apegou a Deus. E esta era minha mãe. Minha mãe sofreu muito ao meu lado e eu pude ver a dor em seus olhos e compreender que ela realmente me amava. Minha mãe rezava por mim todos os dias, sempre pedia orações e fazia de tudo para me ver feliz. Até que um dia, bendito seja esse dia, minha mãe encontrou o Exército de São Miguel. Ela começou a fazer a Quaresma de São Miguel e encontrou o Instituto Hesed. A partir daí, todos os dias ela coloca as lives diárias do Exército, adora a Jesus. E eu, como estava tomada pelo inimigo, odiava essa presença. Lembra que eu disse para você? Um sinal da gente ver a grandeza de uma coisa é o amor que se tem por ela. E outra coisa é ver o ódio que aqueles que não gostam daquilo têm. Ela que estava tomada pelo inimigo tinha ódio da Santíssima Eucaristia, tinha ódio de ver a sua mãe rezando e adorando a Jesus. E esse é um sinal claro que nós precisamos adorar mais a Jesus. Olha, o milagre que aconteceu na vida dessa pequena Maria Letícia quando a mãe dela escolheu ser uma adoradora, quando a mãe dela começou a rezar o rosário, começou a fazer as lives e começou a clamar as graças, adorando o Senhor e dobrando os joelhos perante a sua presença. Diz a Maria Letícia, mas o tempo foi passando e o bom Deus foi entrando em meu horrível coração. Quando menos percebi, estava começando a viver uma vida nova, com confissões, comunhão, oração, adoração, meditação, entre outros. O Senhor roubou o meu coração e começou a conduzir-me pelos bons caminhos. Foi uma luta intensa, extremamente forte e difícil, mas mesmo assim não desistimos. Aí ela conta, eu melhorei muito, mas muito mesmo, mas ainda não estou completamente saudável, ainda estou precisando de usar alguns remédios, mas uma coisa eu sei, o meu coração foi transformado, mas não acaba aí. Olha o que aconteceu que a Maria Letícia conta. Mesmo que tivesse sido libertada de muitos males, eu ainda tinha um ataque espiritual do demônio que era o medo. Diz o padre Rufus Pereira, já teve tantas vezes aqui na comunidade Canção Nova, era um dos exorcistas mais conhecidos do mundo. Quem conheceu ele, levanta a mão. E isso quanto? Era uma maravilha, não era uma bênção de Deus? O padre Rufus, ele dizia, e ele olhava as pessoas, ele tinha uma experiência muito grande com o exorcismo, só que ele sabia que uma das brechas grandes que o inimigo entra se chama medo. O medo é uma das grandes brechas e a Maria Letícia estava com medo, ainda tinha muito medo. E ela diz, ontem, dia 22 de junho de 2023, o Senhor me concedeu uma grandíssima graça. Eu e a minha família estávamos participando de um momento de adoração ao Santíssimo. Eu estava me sentindo mal pelos meus grandes pecados, pela minha história de vida, pelo ataque do inimigo. Pedia que o Senhor me modificasse, pedia perdão a Ele. Ele me chamou para mais perto, eu fui e pude contemplá-lo perfeitamente. Me ajoelhei junto dele, só que de repente uma mulher ao meu lado caiu e ficou em prantos, gritando muito diante da presença de Jesus, e o inimigo quis me paralisar de medo.
Quantas vezes nós somos paralisados com medo? Quantas vezes o inimigo quer nos paralisar com medo? E estremeceu de medo, ela diz, mas eu senti o fogo do Espírito Santo de Deus que fazia o meu coração declarar: o que eu vou temer quando eu estou perto do meu Senhor? Nada pode acontecer. E eu senti a vitória da graça de Deus no poder da adoração. E a partir desse momento, diz ela, Maria Letícia, eu me tornei uma vencedora por meio da adoração de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Essa é a vitória que aconteceu na vida dessa filha amada, por aprender a dobrar os joelhos diante de Jesus na Santíssima Eucaristia. Essa foi a vitória dessa filha amada. Mas maior do que essa vitória, é uma vitória de uma restauração de um casamento. Tem gente que acha que casamento que já está destruído para o mundo, de esposo que já saiu de casa e está vivendo com a outra, de esposa que já saiu de casa e está vivendo com outro, que não tem mais o que fazer, que já está tudo perdido, mas Deus, por meio da adoração, tem uma resposta para você. E hoje eu te pergunto, qual tem sido tua grande prova? Qual tem sido a tua luta? Você que tem clamado tanto e pedindo um emprego para o seu filho, 1, 2 anos pedindo e esse emprego ainda não chegou. Qual tem sido o teu grande combate, o que você tem clamado ao Senhor? Qual tem sido o teu pedido ao Senhor insistente? Busca fazer esse pedido, rezando e adorando diante do Senhor. Esse foi o testemunho de uma outra das nossas guerreiras que teve o seu casamento restaurado por meio da adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, que nós daqui a pouco vamos fazer. Deus tem um presente, mas um presente grande. Lembra o quanto de ódio Satanás tem contra Jesus Eucarístico e é o quanto de amor que você deve ter. Lembra o esforço que os servos do inimigo de Deus têm para vilipendiar, para atacar a hóstia consagrada, para roubar as hóstias nas nossas igrejas, recebendo a hóstia na mão, fingindo que vão comungar, escondendo e levando essas hóstias para longe. Quanta dor para o coração de Jesus, mas ao mesmo tempo quanto amor, quando Ele recebe a visita de cada pessoa que pede, adorando o Senhor e declarando o amor para Ele, e dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu amo o teu coração, Jesus, fica comigo. Jesus cuida de mim e Ele cuida dessa situação. Esse outro testemunho me chamou muito forte a atenção. É o testemunho da Tereza. E ela conta assim: a paz, meus irmãos, eu sou a Tereza, moro em Fortaleza e hoje venho testemunhar o meu impossível. Eu sou casada há 18 anos. Mas na união do namoro mais novado são 22 anos de relacionamento. Nos conhecemos na paróquia do nosso bairro. Desde o tempo de namoro a gente tinha uma caminhada com o Senhor. Ele, um pai amoroso com nossos filhos, esposo carinhoso, não bebe, não fuma, um homem aparentemente sem vícios. Engajados no ECC há 5 anos e servindo a Deus, o inimigo invadiu o meu casamento e a minha família. Parece que ela está contando a história de muitas pessoas que a gente conhece. Um casal que vivia bem, um casal que estava caminhando bem, de repente, parece que tudo mudou. Ataque do inimigo ao casamento, porque ele sabe que dentro do casamento são gerados homens e mulheres de fé. O ódio maior do inimigo é contra os casais, as famílias e contra os sacerdotes. Porque ele sabe que dentro das famílias são gerados novos santos e os sacerdotes são instrumentos da misericórdia de Deus. Ela diz: ano passado descobri uma traição do meu esposo. O meu mundo desabou. Ele resolveu abandonar a mim e aos nossos filhos, que são lindos presentes de Deus. Meu marido saiu de casa, foi viver com outra pessoa. Quando ele falou que queria o divórcio, meu Deus, eu me desesperei. Sou uma mulher muito temente a Deus e aquela decisão dele era inadmissível. Porque a gente tinha um relacionamento estável, vida de oração, diálogo, eucaristia todos os domingos. A gente era unido e eu não tinha entendido como chegou aquela decisão. Abre o olho, filho, o inimigo quer destruir a sua família. Abre o olho, filha, o inimigo quer destruir o teu esposo, a tua esposa. O inimigo não quer ter a paz na tua casa e brigas, sinais do ataque do inimigo, brigas constantes na tua casa, são sinais de ataques do inimigo.
discussões insistentes, quando você não cuida da sua casa, quando você abandona a sua casa, deixa a sua casa suja, desarrumada. Pode ser que a sua casa seja simples e pobre, mas é simples e pobre e limpa. Se você acaba deixando a casa bagunçada e desarrumada, isso pode ser um ataque do inimigo, pode ser um dos sinais do ataque do inimigo. Quando você é tomada de preguiça das coisas espirituais, quando você fica preguiçoso de rezar, não quer mais rezar, abre o olho, porque isso pode ser um ataque do inimigo e nessa hora implica em rezar. Nossa irmã Teresa estava com um casamento tranquilo e perfeito, só que ela baixou a guarda. Ela baixou a guarda e o inimigo veio. Se ela tivesse mais firme no Senhor, o inimigo não teria atacado, mas ela naquela hora não estava firme. E o inimigo atacou e levou o esposo dela embora. Ela continua contando aqui. Aquela decisão era inadmissível. E quanto mais eu pedia para o meu esposo não jogar a nossa família para o alto, mais ele se fechava para Deus e para mim. Foi então no início desse ano, através de uma amiga, eu recebi o link do Exército de São Miguel para o Rosário da Madrugada. Gente, a partir daí, dobrei os meus joelhos no chão e insistentemente clamei ao Senhor pela conversão do meu coração. Porque primeiramente eu tenho que pedir para mim, para depois pedir pelo outro, entende? Às vezes a gente quer que só o outro mude. E ela aprendeu adorando Jesus que o primeiro que tem que mudar sou eu mesmo. Por que você quer tanto que o outro mude? Ah, padre, porque ele tem muitos pecados e você não tem os seus. Ah, o meu casamento está muito difícil porque a minha esposa é isso e aquilo. E eu pergunto, e o que você tem feito para mudar o seu coração? Há uns anos atrás, eu perguntei para um homem que estava falando, a minha esposa fala demais, ela briga comigo, eu chego em casa, é o inferno, e ela gasta demais, eu não sei o que fazer. E eu pergunto, como tem sido a tua vida com Deus? Você tem sido fiel a ela? Ele disse não. Você tem demonstrado amor para sua esposa? Ele disse não. E eu falei, por que você cobra tanto dela se você não está dando o seu testemunho? A palavra dessa irmã foi, ela aprendeu com o Exército de São Miguel a adorar o Senhor. E adorando o Senhor, ela aprendeu que em primeiro lugar era o coração dela quem tinha de mudar. Hoje você veio para essa adoração, você que nos acompanha de casa, está vendo aí? É na adoração que você vai ver o quanto você precisa mudar. Eu sei que você está precisando de um milagre na tua casa e na tua família, mas primeiro começa a pedir o milagre da tua própria conversão, que o teu coração seja diferente. Por que talvez você até sirva na igreja, pregue, talvez você anuncie tantas coisas, mas o teu coração está podre, é um coração hipócrita e precisa dobrar os joelhos diante da adoração, diante de Jesus Eucarístico e pedir o milagre da tua conversão. Foi isso que a Teresa fez. Ela precisava sim salvar a sua família, sim. Ela precisava sim salvar o seu esposo, sim. Mas antes ela precisava salvar o coração dela. Como você precisa, no início, salvar o teu próprio coração. E ela continua dizendo aqui, comecei a pedir para mim e depois pedi para o outro. Eu sofri muito porque eu era dependente do meu esposo. Durante esses 9 meses sem ele, eu aprendi diante do Santíssimo que só Jesus é a minha felicidade plena. Então confiei verdadeiramente a Jesus o meu casamento. E entre terços, jejuns, penitências, eucaristia, confissão, aconselhamento com sacerdotes e muita adoração ao Santíssimo, comecei a perceber que o meu coração estava mais livre para amar o Senhor em primeiro lugar. Você que tem lutado por uma causa difícil, começa pedindo a Deus um coração novo. Começa pedindo a Deus que Ele mude o teu coração. Lembra do profeta Elias, quando ele fugia da Jezabel? Ele parou e ele estava indo para o Monte Horebe. O anjo apareceu para ele e deu um pedaço de pão para ele comer, para que ele saísse fortalecido. Esse pão é sinal da Santíssima Eucaristia que nós recebemos em estado de graça, tendo confessado antes, e a partir de então ela se torna o nosso sustento. Foi isso que ela disse e ela contou. Chegou o mês de maio, então comecei a suplicar a intercessão de Nossa Senhora e de São José pela conversão do meu esposo, que a Sagrada Família de Nazaré mudasse a realidade do meu matrimônio.
Dia 8 de maio, nós fizemos 18 anos de casamento. E eu chorei muito, mas eu descobri que nesse dia era o dia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E um dos dias da festa de São Miguel, ela conta. Fiquei muito feliz porque era nesse dia o meu casamento. E me apeguei ainda mais ao Santo Rosário, adorando a Jesus na Santíssima Eucaristia. Olha o que aconteceu. No dia 22 de maio, o meu esposo enviou um WhatsApp. Depois de um ano já vivendo fora de casa, tendo pedido o divórcio, no dia 22, ele mandou uma mensagem dizendo que sonhou comigo, com meus 2 filhos e com ele, e que iria voltar para a nossa família. Eu fiquei tão feliz, mas fiquei com medo de me decepcionar novamente. E aí no dia 26 de maio, a irmã Maria Raquel disse assim no Santo Rosário: um homem está querendo voltar para a família, mas a esposa tem ressentimentos. Perdoa, filha, e aceita o seu esposo. Eu tomei posse porque para mim era essa proclamação. Depois, no dia 2 de junho daquele ano, eu enviei um WhatsApp convidando para rezarmos o rosário. Eu na minha casa e ele na dele, na madrugada de Corpus Christi. E foi isso que a gente fez. Na tarde de Corpus Christi, eu marquei com ele e fomos numa missa presencial. Depois daquela missa, teve um momento de oração e o sacerdote, por meio do Espírito Santo, proclamou que havia um casal que já estava separado, mas que Deus queria aquela união de volta. Éramos nós, e Deus, com a sua infinita misericórdia, resgatou o meu esposo para que nós nos reconciliássemos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu esposo está de volta ao nosso lar. O que Deus uniu, o homem não separa. Quem como Deus? Pode aplaudir o Senhor, porque esse foi o testemunho de uma vitória. O testemunho de uma vitória. Uma vitória tremenda porque uma mulher decidiu dobrar os seus joelhos. E dobrou os seus joelhos para adorar o Senhor e não desistiu. Mas primeiro, antes de mudar o outro, ela quis mudar a ela mesma. Ela quis mudar o coração dela, ela se trabalhou, pediu perdão a Deus, começou uma nova vida. E aí ela disse: eu posso agora amar a Deus sobre todas as coisas. Eu coloquei a Eucaristia no trono que ela deve ser, no primeiro lugar. E agora eu quero começar a ser uma adoradora para adorar e clamar pelos meus. Fica de pé agora, filho. Fica de pé, filha, que nós vamos rezar e pedir a Deus esse grande presente de sermos adoradores para, em primeiro lugar, mudar o nosso coração. Qual tem sido a tua riqueza? Qual tem sido o seu tesouro? Diz a Sagrada Escritura: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro está na Santíssima Eucaristia, aí você tem ali a sua maior graça e o seu maior tesouro. Nós vamos pedir agora que o Senhor reine no meio de nós e nós vamos receber o Senhor que vem para ser adorado. E agora eu convido você para preparar o coração para esse momento de adoração, dizendo assim: Senhor Jesus, reina no meu coração. Reina no meu coração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem reinar na minha casa. Vem reinar na minha casa. Vem reinar na minha família. Vem reinar na minha família. Vem reinar no mundo inteiro. Vem reinar no mundo inteiro. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. Deus reinará. Deus reinará. Reza, canta assim. Deus reinará. Eu sei que irá. Levanta seus braços. Em minha vida vencerá.